dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos terminando nesta semana nossa meditação na carta de Paulo aos Colossenses. Nós entramos no capítulo 4. Hoje nós vamos falar sobre Onésimo e os companheiros de Paulo que foram enviados aos Colossenses. Versículos de 7 a 14 dizem assim: Mas as coisas concernentes a mim vos informará Tíquico, amado irmão, fiel ministro e nosso conservo no Senhor, a quem vos enviei por esta causa, para que conheça o vosso respeito e conforte os vossos corações, juntamente com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vós. Eles vos informarão o que nos diz respeito. Saudações de Aristarco, meu companheiro de prisão, e de Marcos, o primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se for ter convosco, recebei-o. E também de Jesus, o que é chamado justo. Estes são da circuncisão, e somente eles me ajudam no reino de Deus e têm sido um consolo para mim. Saudações de Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo, quem sempre está trabalhando por vós em oração, para que estejais firmes e maduros e pleno em toda a vontade de Deus. Porque eu mesmo testifico acerca dele, que tem um grande zelo por vós, e por aqueles que se encontram em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, nosso amado médico, e Demas vos saúdam. Saúdam também irmãos que se encontram em Laodiceia, também em Ninfas e a congregação que está em sua casa. Temos aqui então, quase finalizando essa meditação nessa carta, Paulo então faz menção dos versículos 7 ao 14 de alguns dos seus companheiros, parceiros, colegas de ministério. Ele fala então no versículo 7 sobre Tíquico, o escolhido por Paulo para levar esta carta de Roma para Colossos. Retrata aqui então que ele deve ter levado esses pergaminhos que perdurariam mais do que a ostentação e a pompa da cidade de Colossos, e que o nome dele seria conhecido de geração em geração até ao fim dos tempos, por estar lavrado nesse livro. Paulo assegura aos santos que Tíquico os informará de sua situação logo que chegar. Mas às vezes é bom a gente notar os títulos conferidos por Paulo então a esses irmãos, parceiros, colegas de ministério. Ele o chama de amado e fiel ministro e de conservo. Esses títulos são muito mais desejáveis que as designações eclesiásticas que os oficiais da igreja recebem hoje em dia. A viagem de Tíquico a Colossos tinha duas finalidades. A primeira seria dar aos santos um relatório em primeira mão da situação de Paulo em Roma. Logo depois, e ao mesmo tempo, eles deveriam então receber o alento, no coração. Aqui a palavra alentar tem o sentido de fortalecer ou de encorajar. Seu ministério teria ainda o efeito de ajudá-los a enfrentar a doutrina falsa que infestava naquele tempo a igreja. Ao mencionar o outro nome, Onésimo, a bela história relata na carta de Paulo a Filemon nos vem à memória, lembra? Nós falamos sobre isso. Onésimo era um escravo fugitivo que, para não ser punido, fugiu para Roma. Ali então ele encontrou-se com Paulo, não sabemos como, e o apóstolo, por sua vez, levou Onésimo a crer em Jesus Cristo. Onésimo então se dispõe a voltar para o seu dono. Filemon, que mora na cidade de Colossos, é quem leva a carta de Paulo a Filemon e Onésimo, enquanto Tíquico leva a carta endereçada então à igreja de Colossos.
Podemos imaginar a menção dos crentes em Colossos quando os dois irmãos chegaram, cada um com uma carta de Paulo. Sem dúvida, ficaram até em altas horas da noite perguntando acerca das condições de Paulo em Roma e ouvindo então os relatos da coragem de Paulo ao serviço do seu Salvador. Pouco nós sabemos sobre o outro colega de Paulo, outro conservo, Aristarco. Além do fato de que ele já havia sido preso por causa do seu serviço para o Senhor, conforme nós já lemos em Atos 19, 29, agora ele é prisioneiro com Paulo em Roma. Marcos, ele é identificado como primo de Barnabé. Esse jovem ele começou a servir com Paulo e Barnabé desde a primeira viagem missionária deles. E por haver desistido no meio do caminho, Paulo então decidiu deixá-lo em casa na segunda viagem. Porém, Barnabé insistiu em levá-lo consigo. E isso foi o que causou a separação entre os dois velhos obreiros, Paulo e Barnabé. No entanto, é bom notar que o vacilo de Marcos não pôs termo ao seu ministério, pois aqui vemos restaurado e merecedor então da confiança novamente do amado Paulo. Caso Marcos visitasse então a igreja de Colossos, os crentes deviam acolhê-lo bem. A frase sobre quem recebesse as instruções não quer dizer necessariamente que os colossenses já haviam recebido instruções com respeito a Marcos. Pode ser uma referência às instruções de Paulo contida na mesma carta. Ele fala: se ele for ter convosco, acolhei-o. O tempo do verbo recebestes pode significar que depois de terem lido a carta, os colossenses já teriam recebido então tais instruções. A menção de Marcos, o escritor do Evangelho de mesmo nome, nos faz lembrar que com nossa vida estamos escrevendo também o Evangelho dia após dia. Com a nossa vida estamos escrevendo um Evangelho dia após dia. Cada um de nós escreve um evangelho, a cada dia um capítulo, pelos nossos atos, pelos nossos olhares, pelas nossas atitudes, pelos nossos gostos, pelas coisas que dizemos. Nossas ações nos trazem palavras fiéis e verdadeiras. Portanto, dizem, como é o evangelho de acordo com você? Paulo faz menção ainda de um colega de trabalho que se chama Jesus, conhecido pelo Justo. Na época, Jesus era um nome muito popular, como até hoje é em certos países. Na língua grega, equivale ao nome judaico Josué. Sem dúvida, clamaram no Justo porque seus amigos eram cristãos e achavam que não seria bom ele ter o mesmo nome que o Filho de Deus. Os 3 homens mencionados são judeus convertidos. Para falar a verdade, são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente com Paulo pelo reino de Deus. Homens que são um com o apóstolo Paulo. No versículo 12, ao encerramento da carta, Paulo fala sobre Epáfras. Também fala, enviando suas saudações aos queridos santos em Colossos, Epáfras, que era natural de Colossos. Lembra-se constantemente daqueles crentes nas orações, pedindo ao Senhor que eles sejam perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade. Isso quer dizer que Paulo dá testemunha de que Epáfras, se preocupa com os colossenses e passa grande parte do tempo orando pelas suas necessidades. Esse homem demonstrava esse interesse pessoal pelo povo de Deus sob seu cuidado. Certamente, sua lista de oração era muito comprida e muito provável que se lembrasse de cada um deles em oração todos os dias. Paulo diz: ele sempre ora com fervor por vocês. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes espiritualmente, maduros e prontos para cumprir tudo aquilo que Deus quer. Paulo, agora finalizando aqui, envia então saudações de Lucas, o médico amado, e também de Demas. Temos aqui um estudo em contraste. Lucas havia viajado bastante na companhia de Paulo.
e é provável que tivesse ministrado a ele física e espiritualmente na doença, na perseguição e também nas prisões. Demas continuou como apóstolo por algum tempo, mas por fim o apóstolo foi obrigado a informar: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Temos aqui então este momento precioso, desta carta, Paulo falando então sobre os seus companheiros de viagem, seus nomes e cada um dos seus atos em benefício do reino e também do evangelho. Você tem um amigo? Você tem uma família? Você tem parentes? Você tem os seus irmãos da igreja? Se forem olhar para nós, para as nossas vidas, o que eles diriam sobre que evangelho que estamos escrevendo e vivendo todos os dias? Eu acho que é um bom tempo para nós pensarmos a respeito disso. Que tipo de evangelho nós estamos escrevendo com a nossa própria vida? O que as pessoas estão lendo a respeito do evangelho de Jesus em nossas vidas? Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!